Hoje a gente tem uma convidada especial aqui, a gente vai ter um tempo de ministração. Quero chamar a pastora Carla para vir aqui à frente. Uma salva de palmas para a nossa irmã. Ela esteve ministrando já hoje para a gente. Ela tem especializado nessa área de sexualidade e tem um testemunho de vida muito bonito. Trabalha no Ministério Êxodos e hoje ela vai estar ministrando para a gente aqui. Abre teu coração, eu tenho certeza de que Deus vai usar a vida dela. Antes da gente começar, eu sempre faço uma declaração de fé aqui com os jovens. Então levante suas duas mãos para o céu aí. Isso, repete assim comigo. Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor Jesus, eu te dou liberdade para falar comigo, para ministrar na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, irmã, viu? Amém, pessoal. Boa noite. Mais forte. Poxa, porque nós estamos no culto de jovens, né? Então, pelo menos, fôlego é que não falta. Ô, bênção. É muito bom estar aqui com vocês. Eu estava ministrando sobre sexualidade aí à tarde com a Marcinha e com a Dai, que é daqui da igreja de vocês, e foi uma bênção realmente. Tem alguém que estava à tarde aqui? Não, né? Nossa, tem, né? Que tem, né? Legal. Então, quer dizer, nós estávamos aqui ministrando, e aí o pastor Michel, né, me convidou para estar trazendo a palavra para vocês. Com certeza, eu tenho certeza que Deus tem algo no teu coração, para o teu coração. Fala para a pessoa que está ao teu lado, se prepara, porque Deus vai falar no teu coração. Amém? Vou pedir só para abaixar um pouquinho, abaixar só um pouquinho meu microfone, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Eu agradeço o pastor Michel pela confiança, pela bênção, né? De me dar a bênção de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Eu vou dar algumas palavras assim sobre um texto de um homem que eu gosto muito de falar sobre ele. E eu vou estar falando um pouco também daquilo que Deus tem feito aí pelo Brasil e tem feito na minha vida, fez na minha vida por muito tempo e está fazendo até hoje, né? Porque a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1, verso 6: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la até a volta de Jesus. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa logo de antemão. Deus começou algo na tua vida e Ele vai completá-la a despeito de você e de outras pessoas. O que você precisa saber é confiar. Você precisa confiar em Deus, para que você coma e beba do melhor, da plenitude do Espírito Santo nessa terra. Amém? Então eu queria que você abrisse comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Eu gosto muito de falar desse cara aqui, sabe? Lá não foi um cara que Deus fez uma transformação na vida dele. Podemos dizer que foi o cara que Deus mudou a história dele, em todas as áreas, né? E 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Todos acharam? Vamos lá então. A palavra de Deus diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, já está com letra maiúscula, está falando de Deus, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra. Porém, vamos repetir comigo? Porém, leproso. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu peço a tua graça, peço o teu amor, peço a tua misericórdia nesta hora, que teu Espírito Santo seja livre para tocar nas mentes e no coração, para falar, Pai, aplicar aquilo, Deus, que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, que eu diminua e tu cresças, mas fala, Senhor, queremos ouvir a tua voz nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém? É interessante que esse texto narra a história de um homem, de um comandante, um homem muito famoso, um homem que ficou famoso pelas guerras que ele vencia. Era um homem que tinha muito conceito diante do rei dele, o rei
que governava a Síria, como também era um homem que tinha um conceito muito grande no meio do povo. Ele era responsável pelas maiores vitórias que ocorreram militares naquele tempo. Olha que interessante, era um cara e tanto. Era o cara que todo mundo queria falar, era o cara que todo mundo achava que tinha algo diferente, que o cara era bom. Mas infelizmente, esse homem de guerra, esse cara chamado Naamã, ele era leproso. Ele tinha algo na vida dele que trazia sofrimento para ele. Ele era um cara que a palavra de Deus diz que ele podia ter vencido tudo. Mas o texto do verso 1, ele termina dizendo, porém, ele é leproso. E o que eu acho interessante, queridos, que Deus, mesmo ele sendo leproso, ele era comandante da Síria, ele não era do povo de Israel, ele não era do povo de Deus, ele não era chamado pelo nome de Deus, mas o texto do verso 1 diz que Deus, o nosso Deus, já dava vitória a Naamã. Isso me diz o seguinte, quando Deus tem algo na tua vida, querido, aonde você estiver, Deus também vai te abençoar, amém? A gente tem que entender dessa forma. Não estou dizendo que você não vai precisar ter um encontro com Jesus, mas eu te digo algo, Deus está te protegendo enquanto você não tem esse encontro profundo com Jesus. Por que eu digo isso? Por 17 anos, a minha vida inteira, podemos dizer, até os 30 anos, até 33 anos, praticamente, eu vivi no mundo, eu vivi o que o mundo dava, eu tinha tudo para ser feliz no mundo. Eu não nasci no berço evangélico, eu não sabia o que era crente, eu não entendia nada de evangelho, tanto que eu moro no Rio de Janeiro, né? E às vezes eu passava embaixo de um viaduto e estava escrito ali numas pilastras assim, só Jesus salva. Aí eu pensava, que maluquice, troço de crente, Jesus salva de quê? Eu não preciso ser salva de nada, eu vivia na minha, e todo o dinheiro que a minha família tinha, tudo que eu tinha era usado para tudo que eu queria fazer. Mas eu vi agora não, já vai fazer 19 anos que eu sou convertida, 19, né? Como eu já estou mais velhinha, né? Mas estou enxuta, não estou? Não, eu acho que eu estou melhor do que antes. E aí quando eu me converti, eu fiquei pensando, meu Deus, quanta misericórdia o Senhor teve de mim. Quantos livramentos eu tive. Aí você só pensa nisso quando você tem encontro com Deus e você se envolve com Deus. Que aí você para pensar, volta atrás e fala, realmente, Deus me deu muitas vitórias, mesmo sem eu conhecer. Vitória sabe de quê? Livramento de acidente de carro. Eu moro no Rio de Janeiro, então lá a gente anda muito de carro, atravessa a ponte Rio-Niterói, eu ando para lá e para cá. E quantos livramentos de morte, de acidente, Deus me livrou antes de eu conhecer Ele. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na tua vida também, querido. Não se iluda, Deus está no controle de tudo. Quantas vezes eu me lembro que uma vez eu fui para Mauá. Mauá é uma cidade serrana, alguém já ouviu falar Mauá? No Rio, é uma cidade que tem hippies, e eu fui assim, para lá, tinha muita cachoeira, aí eu fui com 2 amigas minhas, nós fomos procurar uma cachoeira lá no Buraco do Juca, lá dentro, um lugar longe pra caramba. Eu tinha mais ou menos 19 anos, e fui com o meu carro para lá. Daqui a pouco 2 caras nos cercam, e tenta prender a gente num mato danado lá dentro. Eu fiquei apavorada, e eu falei, meu Deus, né? E agora? Eu sei que do nada os caras olharam para mim, olharam para minha amiga, sabe o que eles fizeram? Correram. Eu falei, o que é isso? Falei, nossa, eu não estou tão feia assim, né? Mas 19 anos era muito melhor, né? Mas aí eu vi depois, hoje, o que eu penso? Foi livramento, talvez Deus mostrou um anjo. Depois, de repente, ele não me viu, ele viu algo além, no espírito, o que estava acontecendo. Então eu paro e penso, como Naamã tinha vitórias dadas pelo Senhor dos exércitos na vida dele, antes mesmo dele ser crente. Mas não bastava, querido, não bastava para mim,
Não bastava ter um Deus distante, ter um Deus que eu me relacionava talvez quando precisava, ter um Deus que não me relacionava com Ele. Da mesma forma, Naamã também não precisou. É tão interessante que Naamã, ele por conta, eu acredito nisso, porque não era algo simples ser um leproso. Alguém já ouviu falar sobre lepra aqui? Não? Então eu vou falar para você algumas coisas que a lepra faz. E aí, não devia ser algo normal. Quando eu estava lendo esse texto, quando eu estava estudando esse texto, e eu estava até vendo um texto de um pastor conhecido, que ele falou uma mensagem sobre isso, eu falei, nossa, cara, é isso mesmo. Ter lepra não é algo simples, não é algo que você esconde tão facilmente. Então eu fiquei imaginando Naamã naquele tempo, mesmo sendo um cara que recebia de Deus algum tipo de vitória, que é um tipo de livramento. Eu conheço pessoas, querido, que muitas vezes não se entregam para Deus, porque diz, Deus está comigo. Eu tenho visto Deus me ajudar, eu tenho visto Deus me proteger. Querido, não basta. Fala para a pessoa que está ao teu lado, não basta só isso. Deus não quer só te proteger. Deus não quer só te dar vitória no estudo, seja no trabalho. Deus quer você para Ele, para que você faça diferença, para que outros venham a desejar conhecer esse Deus. E é interessante que Naamã vivia nesse sofrimento, nessa dualidade. Por que isso? Porque Naamã tinha um sucesso, era um cara e tal, era o cara. Era o cara que imagino ele entrando com todo aquele povo, os exércitos dele entrando dentro da cidade. Naquele tempo era comum a própria cidade inteira ir para lá louvar a entrada do general guerreiro que venceu a guerra. Era muito comum. Então imagina, o cara tinha sucesso, o cara tinha prestígio, o cara era o cara na frente das pessoas, mas só que ele tinha um sofrimento. Naamã era um grande homem público. Naamã, na frente de todo mundo, era um homem que as pessoas talvez quisessem ser. Mas na verdade, que na intimidade de Naamã, quando ele tirava a armadura dele em casa, ele se via leproso. Ele via por quê? Porque a lepra não tem como se esconder. Quando ele tirava toda aquela vestimenta, aquela armadura, aí ele tirava, ela parecia aquela lepra, porque a lepra acaba com a pele, arranca os dedos, arranca pedaços, e aí ele tinha que deparar-se com isso. Interessante. Talvez a gente, ou como eu era, eu estudei psicologia, enquanto ainda não era crente, fiz faculdade de psicologia, fiz estágios, me achava a sumidade, me achava, como é que fala? A cocada preta, não tem negocinho? Esqueci agora. Como é que é? Como é? Rainha, não, rei não, dei para outro. Rainha da cocada preta, você falou? A última bolacha do pacote, a coisa boa. Eu me achava tudo que eu achava. Inclusive, quando eu fazia psicologia, é tão interessante que eu pensava assim, eu não escutava, minha família não era evangélica ainda. Então, tinha algumas pessoas que falavam de crente, essas coisas de crente. Eu falava, deve ser tudo esquizofrênico. Porque tem um tal de crente que fala que ouve Deus, que vê Deus, só pode ser esquizofrenia. A gente queria explicar nos livros. Então, você imagina como é que eu era. Soberba, orgulhosa, me achando a tal, achando que por eu ter estudo, ter dinheiro, ter uma família com dinheiro, eu era boa em tudo. Naamã não era muito diferente não. Naamã também ele se achava, eu acho, porque de tanto que louvavam ele, mas quando ele entrava na intimidade dele, ele se deparava com ele. Muitas vezes acontece isso com você e comigo, no meu passado também. Quando eu ia para dentro de casa, eu era alcoólatra. Eu bebia uísque e cerveja direto, mas não assim socialmente. Quando eu me deparava em casa, sem a bebida assim já acabando, todo aquele processo de dormir, e eu me deparava com as minhas fraquezas, com as minhas inseguranças, com a minha solidão no meio da multidão. Querida, às vezes nós sentimos solidão, não é porque estamos sozinhos não, nós sentimos um vazio no coração.
A família está perto muitas vezes, outras não. Tem amigos, tem faculdade, tem trabalho, mas dentro da nossa alma a gente sente um vazio. E eu senti esse vazio, mas eu só senti esse vazio quando eu estava sozinha dentro de casa. Quando eu estava dentro do meu quarto, quando eu não era a tal Carla falava que todo mundo queria sair porque tinha carro novo, zero, porque tinha algum dinheiro para distribuir junto com o povo. Mas quando eu ia para dentro do meu quarto, quando eu ia para dentro do meu banheiro, eu lembrava quem eu era. Uma pessoa que tinha um complexo de inferioridade terrível. Você não tem ideia, queridos. Eu tinha tudo para dar certo, mas eu não conseguia. Eu tinha uma faculdade, eu tinha um futuro, entre aspas, bom, porque meu pai achava que ele ia viver para sempre, e que ele ia me sustentar para sempre, que filha dele não precisava trabalhar, era só estudar a faculdade, que até o consultório ele ia comprar e ia me sustentar no consultório. Que interessante. Então ele pensou que ia viver para sempre, tinha tudo. Mas eu senti um vazio, que é o caso muitas vezes de muitas pessoas aqui, ou pessoas que você conhece. Tem tudo para dar certo, mas sente mal, sente um vazio. E Blaise Pascal, um filósofo francês, matemático, ele era um matemático francês, filósofo, ele diz o seguinte: existe um vazio no coração do homem, que é do formato de Deus. Então, se ele é do formato de Deus, se você não colocar Deus, não adianta colocar namoro, não adianta colocar namorada, namoro, mulher, homem, não adianta colocar dinheiro, não adianta beber para encher aquele vazio, porque não tem o formato de Deus, nada disso que eu falei. É como se fosse um quebra-cabeça, você está entendendo? Quebra-cabeça, dá para você encaixar uma peça redonda no quadrado? Não dá. E esse cara, Blaise Pascal, ele teve uma sabedoria aqui, uma inspiração divina muito grande. Formato. Ele podia ter assim, o vazio do coração do homem, só cabe Deus. Não, isso aí podia caber Deus e um monte de coisa. Mas ele falou do formato. Formato significa que só dá para encaixar Deus. Então eu tenho que colocar Deus no lugar de Deus na minha vida, colocar minha mulher, colocar meu marido, colocar meus filhos, colocar dinheiro, colocar meu futuro, tudo no lugar certo no meu coração, para que haja equilíbrio, para que haja vida, para que haja prosperidade na tua alma, querido. E eu senti esse vazio, como Naamã. Nessa noite eu quero falar de algumas características da lepra. E eu quero comparar a lepra ao pecado. E a primeira coisa que eu quero falar é que a lepra, ela separa. É interessante que no Antigo Testamento você vê, em livros de histórias também você vai ver, que o leproso, quando alguém em Israel era considerado leproso, quando ele dizia que estava com lepra, automaticamente ele era obrigado a sair da comunidade de Israel, da cidade de Israel, do convívio da família, do convívio das pessoas, e ir para uma caverna, para uma cidade só de leproso. Ele perdia todo contato com as pessoas, não importa se a lepra dele era um dedo de lepra ou era um corpo inteiro. Se você ler a palavra de Deus, você vai observar isso. Se você ler livros, você também vai observar isso. Então ele era jogado, as pessoas eram jogadas numa caverna, numa aldeia de leprosos, e ficava ali. Até um dia aconteceu um milagre, porque a lepra não tinha cura. Então um dia Deus podia descer naquela caverna e curar. Eu não sei quantos de você, porque é muito antigo esse filme, também não é da minha época. Quem assistiu Ben-Hur? Ninguém, né? Ben-Hur. Pouquinho, né? Pois é, alguns. Esse filme Ben-Hur, dá uma olhada, ele é um filme antigo. Eu acho que ele é de 1930 e pouco. Mas ele é um filme muito bom para a gente que é crente. Ele é secular, mas ele é um filme que fala muito sobre Jesus, sobre o Evangelho, e fala sobre lepra. Porque Ben-Hur é o artista principal, é o guerreiro. E a família dele, ele viaja, ele é preso, ele vira escravo. E a mãe e a irmã dele ficam. E ele passa muitos anos fora. Quando ele volta, ele procura a mãe, que era uma mulher rica, era uma mulher de conceito, era uma mulher, a irmã também. Quando ele chega de volta à cidade dele, o que ele descobre? Que a mãe dele e a irmã dele tinham contraído a lepra. E por causa disso, tinham sido jogadas numa caverna. Interessante.
que não tem como. A lepra é o retrato verdadeiro da antigamente. Então o que eu quero trazer para nós? O pecado, pensa no pecado. O pecado é aquilo tudo que fala o meu e o teu coração quando a gente quer fazer bobagem. É aquela vozinha que diz, não faz. Aí parece aquela vozinha, diabinho de um lado e anjinho do outro. O diabinho fala, ninguém vai ver. É rapidinho, é de flash. Aí o anjinho fala, não faz não, faz não, faz não. É melhor não fazer. Aquela dualidade que às vezes a gente vive quando ainda não está firme na presença de Deus. Ou mesmo quando está firme e vem o quê? Uma tentação. Que a tentação é humana. Você sabia disso? 1 Coríntios 10, 13 diz que a tentação é humana, mas que Deus é fiel para trazer o escape. Graças a Deus. Então se você anda no Espírito, o escape vai ser uma bênção, vai ser rápido. Mas se você anda na carne, Jesus, haja escape. Porque fica complicado. Porque se na carne, na vida na carne, desejar receber escapes espirituais, só Jesus na causa. Interessante que o pecado também nos separa. Da mesma forma que o pecado, a lepra nos separa, nos tira de dentro de casa, nos leva para longe. O pecado muitas vezes também, ele nos separa. Por quê? Porque quando nós estamos numa prática de pecado, quando a gente está naquela vida, naquela empolgação, naquele seja o que for, no vício sexual, quando você está na pornografia, quando você está envolvido num sentimento homossexual, a primeira coisa que você quer fazer é se separar de todo mundo que pode descobrir o que você tem. Você começa a separar dos amigos, aqueles amigos que são bênção, aqueles que Deus te deu, e começa a se juntar com aquele grupo que faz a mesma coisa que você. Então você começa a viver uma vida dividida. Um dia estou dentro da igreja, com meus amigos, cheio de Deus, tomando refri, comendo hot dog, hambúrguer, mas no outro dia vem aquele problema, vem aquela sensação, vem aquela lepra espiritual, aquela lepra emocional que eu estou vivendo, e me atrai para aquele bando de amigos que só vai me levar para outro lugar. A lepra separa, mas o pecado também separa. Fala para a pessoa que está ao teu lado, não deixe o pecado te separar de Deus. Não deixe o pecado te separar da comunidade de Israel. Qual é a comunidade de Israel hoje? É o povo da fé em Cristo. Não deixa nada te levar para longe desse grupo daqui, desse grupo abençoado. E eu sempre digo, cuidado, que com quem com porcos se mistura, farelo come. Não é da Bíblia isso, sabe? Mas uma vez eu ouvi isso, e aí me ficou no meu coração, né? Aí eu falei, caramba, é verdade. Quanto mais com porcos eu me misturo, mais farelo eu começo a comer. E aí começo a me acostumar com farelo, e começo a perder o gosto pela comida boa. Querido, não deixe o pecado te separar, te dar manjares imediatos, instantâneos, ao ponto de você esquecer o que é comer comida, pão de Deus na realidade. Porque é isso que o pecado faz, começa a nos distanciar daquilo que é de Deus, daquilo que é espiritual, daquele prazer que que é o sobrenatural faz. É aquilo que você vai sentir quando você se relaciona com Deus. Porque uma das coisas que o pecado faz na nossa vida é tirar a nossa paz. Você vive uma luta constante. Você não consegue ficar bem, porque a tua paz saiu. E se tua paz saiu nessa noite, eu quero te dizer, lança o erro para fora, desfaz dessa operação do erro na tua vida, essa prática, e volta para Jesus, porque hoje é dia, é o agora de Deus, é hoje, amém? Hoje é o agora de Deus. Deus falou comigo isso ontem, quando eu cheguei aqui. Hoje é o agora de Deus. Não deixe mais para amanhã aquilo que você está fazendo hoje. Adiando, aliás, para fazer, faça hoje. Interessante que a lepra também, ela nos sensibiliza.
Alguém já viu uma pessoa com lepra aqui? Eu perguntei, mas não me lembro. Então, uma pessoa com lepra, se você pisar, vamos supor que ela tem lepra no pé, e você pisar aqui enquanto você está tocando aqui, aí pisa no pé, arranca o dedo, o cara nem vê. É porque os nervos, eles começam a perder a sensibilidade. Então você pisa, você arranca o dedo, você amassa o dedo, e você não sente. Por isso que as pessoas vão perdendo os pedaços do corpo. Ela bota a mão no fogo, está cozinhando, o dedo está assando junto, e ela nem percebe. Quando ela percebe, ela assim, meu Deus, tem que amputar, porque já perdeu tudo. Então, uma das coisas, aí você pode ver no Google, tá? Para você saber o que eu estou falando é verdade. Aí você sensibiliza ali. Da mesma forma, a lepra, a mesma forma o pecado, ele também nos insensibiliza das coisas. Como a lepra insensibiliza a nossa carne, nosso corpo físico, o pecado, quando nós estamos vivendo ele começa a cauterizar a nossa mente. É por isso que quando você pensa que vai dar certo alguma coisa, tem algo que te trava, é aquela dualidade, cauteriza. Você começa a se desviar aos poucos. Você começa a abrir concessões, aquilo que você prometeu em oração, aquilo que você falou com Deus num culto, aquilo que você fez um voto com Deus, você deu uma palavra para um amigo, você vai continuar, mas se você paralelamente viver no pecado, vai cauterizar a tua mente, ao ponto de você não ter mais vontade de vir para a igreja, porque tira a tua sensibilidade, começa você a viver mais daquilo que você vê, e não mais daquilo que você crê. Entenderam isso? Amém? Então a lepra, ela faz isso. A lepra, eu estou correndo por causa do meu tempo. A lepra, o que eu estou mais feio fazendo ultimamente esses dias é correr, né? A lepra deforma também. A pessoa fica sem nariz, a pessoa fica sem os dedos da mão, a pessoa fica sem os dedos do pé, a pessoa fica até sem quase as partes íntimas em pedaços, a pessoa vai perdendo, vai deformando. É horrível. Eu sei porque tem uma comunidade lá no Rio de Janeiro, que é uma rua, é um bairro grande, que é onde ficam os leprosos, que hoje o nome de lepra é hanseníase. E graças a Deus hoje tem injeção, tem tratamento. Mas no tempo antigo do Velho Testamento não tinha não. Antes as pessoas ficavam até em comunidade no rio, mas hoje você toma remédio, você vê uma mancha esquisita, você vai no médico, se descobre que aquilo pode ser hanseníase e tratar, porque hanseníase e lepra é a mesma coisa. Mas antes desse tratamento, você pegar já avançado, vai começar a deformar o teu corpo, deforma. Imagina uma pessoa sem nariz, imagina sem pestana, sem essa parte de cima do olho, que eu esqueci o nome, como é que é o nome, pestana? Pálpebra. Então, fica caindo essas partes todas por causa da lepra. Mas da mesma forma que o pecado também nos deforma, deixa marcas profundas. Eu me lembro que quando eu me converti, por eu viver toda forma de amor vale a pena, eu não sei se você já ouviu essa música, era do Milton Nascimento, falava antigamente. Eu achava que como eu tinha, lembra que eu falei do vazio, eu era meio complexada, mas não era na frente dos outros não. Na frente dos outros eu estava mais para Naamã, cheia de aparência, cheia de roupa, perfume italiano, perfume francês que eu trazia de fora, viajava. Na frente dos outros estava tudo a boa. O problema é quando eu estava na minha intimidade. E é interessante como deforma, porque você vive uma vida totalmente diferente daquilo que Deus quer e te planejou. E a palavra de Deus diz que foi Ele que criou o céu e a terra, criou o homem e criou o homem para Ele. Então, enquanto nós não tivermos essa relação com Deus, é como se nós não tivéssemos totalmente aquela aparência que Deus quer que nós tenhamos. E eu me olhava no espelho, eu era mais nova do que eu sou agora, lógico, e olhava e falava assim, caramba, falta tanta coisa em mim, preciso disso, preciso daquilo para estar bonitona, mas não, por quê? Porque aos meus olhos, eu já me via deformada, eu me via uma pessoa sem nenhuma perspectiva, e isso altera a tua forma de se ver. Quando você está muito mal, você se acha feia, quando você não está muito bem, você se acha muito feio. E é interessante que quando eu me converti,
Eu passei na praia, eu moro perto da praia, e eu estava indo para caminhar na praia, aí eu estava com uma calça de malha, uma camiseta, um tênis bem largadona, e eu estava andando para minha casa, encontrei com uma amiga, e que ela tinha vivido no mundo comigo, me conhecia daquele tempo, e ela olhou para mim e falou assim: Carla, e aí, como é que tá? Eu falei: agora eu sou crente, já falava logo, né? Agora eu sou crente. Eu tinha medo, né, de levar cantada, eu levava cantada tudo quanto é lado. E não é porque eu era bonitona, não, é o espírito do mundo que está na gente. E aí eu falava: olha, agora eu sou crente. Aí ela olhou para mim e falou assim, olhou para mim nos meus olhos e falou assim: tem algo diferente nos teus olhos. Os teus olhos não brilhavam como brilha agora. Eu falei: pois é, Jesus Cristo. É isso que Jesus faz, querido, que se seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Eu digo, se você está namorando e tem um namorado que quer fazer sexo com você, querida, para pensar se ele só quer o sexo ou quer você. Sei que mistério é esse que eu mandei falar agora, né? Jesus mandou. Sabe por quê? O sexo atrapalha você conhecer a pessoa. Se ele está atraído pelo brilho de Cristo, ou o brilho da vida boa que você tem de Deus, o caráter que você tem, ou porque ele está afim de extravasar os hormônios, né? Toda aquela vitamina que ele não fez em casa sozinho, e nossa, e resolveu dar-lhe uma encostada em você. Queridas, vigia. Sabe por que Deus criou a mulher? Deus não criou a mulher para ser vaso sanitário, não. Choquei, pastor? Eu ouvi isso quando eu era nova convertida, aquilo me deu um choque. Eu falei: está amarrado que eu vou ser vaso sanitário de rapaz que quer saber. E se ele pedir: se você me ama, deixa eu passar a mão, duvida. Que se ele precisa do teu corpo para comprovar o amor dele, minha filha, tem alguma coisa errada. Agora eu não posso nem falar muito dos homens, né, tadinhos? Porque eles têm sido tão atacados pelas mulheres, pastor. Nossa. Mas é um ataque frontal. Estão agora agarrando os meninos querem se manter puros, na presença de Deus. Aí vem aquelas meninas bonitinhas, começa a rebolar na frente dele, trazer tentação. Haja Deus. Não é verdade, rapazes? Muito bem. É difícil. Não é verdade? Temos que ter cuidado em tudo. Tudo nós temos que ter cuidado. Sabe por quê, meninas? Quando a gente entrega o nosso corpo fora do casamento, a gente tem uma relação insegura. Por quê? Porque qual a garantia que você tem que aquele rapaz não vai te largar? E quando nós tiramos a nossa roupa para ir para a cama com o rapaz, nós não estamos tirando só a roupa, o sutiã, a calcinha, ou a blusa e a calça comprida, não. Nós estamos tirando as nossas emoções, nós estamos entregando aquilo que nós temos de mais valioso, que é o nosso coração. Imagina isso ser interrompido, ser travado com vários. O que você acha que está gerando baixa estima nas meninas, nas mulheres? É de tanto ser desprezada depois. Quem falou que precisa disso? Quem falou, querida, que precisa disso para você ser valiosa, respeitada e amada por alguém? A Bíblia diz que bem-aventurado é o leito sem mácula, sem mancha, que é no casamento. Porque o casamento vai gerar segurança, mesmo que ele não goste, vai ter que ficar com você. E você também vai ter que ter misericórdia. Não funcionou. Aí você: meu amor, eu te amo. Porque não dá para, vou me separar. Agora, se for namorado, Deus me livre, já começa a comentar com os amigos. Não, vamos trocar, porque essa eu não quero mais não. Eu sei porque eu trabalho com jovens, eu fui conselheira durante 7 anos na área da sexualidade. E os rapazes chegavam para mim e falavam: eu estou sendo defraudado. É tão engraçado o homem falar isso. Porque as pessoas não acreditam como eles querem fazer as coisas certas. E nós, mulheres, precisamos ajudar. Fala para outra menina que está do teu lado: vamos ajudar nosso namorado a ser fiel, né? A Deus. Mas eu estou falando de namoro, não estou falando de namoro, não. Quarta coisa que a lepra faz:
Quarta coisa que a lepra faz no corpo do ser humano, ele contamina, ele pega. Lepra pega. E você sabia que o pecado também pega? O nosso erro atrás do outro. Eu nunca vi ninguém ir para o pecado sozinho. Você já viu teu amigo? Vamos comigo, vamos beber só um pouquinho, vamos fazer ali, vamos naquela balada só um pouquinho. Nunca quer ir sozinho desgramado. Sempre quer levar a gente. Quer ir beber um chopp, quer levar a gente. Tem uma festa, uma rave, sei lá como é que fala aqui em Curitiba, quer levar a gente buscando a santidade, a gente querendo ir para a igreja. Aí vai o cara levar, sabe por quê? Porque ele não quer sozinho morrer. Ele quer levar a lepra contamina, o pecado também, a gente contamina o outro de tanto falar das coisas do mundo para um amigo santo. Daqui a pouco nós estamos constrangendo o cara, nós estamos contaminando o cara, levando o cara para tentar querer aquilo também. Queridos, a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Fala para a pessoa que está do teu lado, vai, mas não leva ninguém. Não corrompe. Deixa o pobre coitado que está buscando Deus, a pobre coitada que está buscando Deus. Aí fica você, sai do culto e vamos para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, não chama não, vai sozinho. Não é verdade? Porque lepra pega, pecado também pega. A coisa horrorosa. E por último, o pecado mata. Aliás, a lepra mata. Hoje em dia a hanseníase é tratada e curada. Mas a lepra antigamente, ela matava, literalmente a pessoa morria. Querido, o salário do pecado é a morte. Às vezes, Deus está nos dando a chance de nós buscarmos em Deus a santidade, a pureza, mas às vezes nós somos contaminados, somos contagiados, não contagiados, mas contaminados. Nós queremos, sabe, para ser aceito no grupo, nós começamos a fazer as coisas e começamos a abrir concessões na nossa vida. Eu abri por muito tempo concessões na minha vida. Eu me sinto que, quando eu prego sobre Naamã, que aliás que eu gosto de falar sobre a lepra aqui, nesse contexto de Naamã, eu me lembro muito de que eu vivi uma lepra emocional muito grande, eu vivi uma lepra espiritual, por eu ter sido, por um certo tempo assim, minha mãe me deixava muito à vontade, me largava um pouco, a minha referência era meu pai, e aí eu queria ser igual a meu pai. Então aquela prática de vida, aquela forma de ser do meu pai, eu queria ser igual a ele, mas eu era uma menina, e ele queria que eu fosse aquele menino, que ele perdeu, que era meu irmão, quando nós dois, um tinha 4, 5 anos de idade, e nesse período, eu queria agradar meu pai, eu queria fazer tudo que agradasse ele, e toda vez que eu tentava, eu me identificava mais com ele. O que aconteceu? Virei um ser esdrúxulo, porque eu já não tinha nem muita feminilidade e ao mesmo tempo parecia uma caminhoneira. Eu não vou dizer para você que hoje eu sou o suprassumo da feminilidade, mas uma coisa eu sou uma Mercedes, posso não ser a clássica, mas eu sou esporte. Amém? Me envolvi em muitas coisas, conheci o mundo, me envolvi nessa lepra, que eu digo assim, com esse pecado do mundo, porque eu estava em busca de algo que eu só conseguia achar quando me converti. Me envolvi em toda forma de amor, vale a pena, tive namorados, tive namoradas, aquilo que viesse estava bom, desde o momento que eu tivesse a sensação imediata de prazer, só que depois voltava tudo a ser igual. Nada mudava, mas um belo dia eu tive câncer, a minha mãe já havia se convertido, e a minha mãe já estava começando a falar desse tal de Jesus para mim, que era dessa forma que eu via, e ela falava: Carlinha, Deus te ama, Jesus te ama, eu conheci Ele pode mudar a tua história, Ele é amor, Ele te ama, eu só vi aquilo. Minha mãe, com muita sabedoria, no café da manhã, eu descia do meu quarto, ia para a cozinha tomar café antes para a faculdade, ela já estava convertida, e aí eu estava no final da faculdade, e ela contava algo para mim sobre Ruth e Noemi, da Bíblia, contava a história de Davi, e eu falava sem Bíblia, e eu falava assim: mami,
Da onde você tirou isso? Que livro é esse que conta isso tudo, tão bom? Fazia um bem. Aí ela falava, da Bíblia, Carlinha, e saía de perto de mim. Eu falei, puxa vida, eu pensava, nossa, que coisa gostosa e boa, mas eu estava tão enraizada, eu estava tão dentro do pecado, que era impossível eu falar que eu queria aquilo ali. Eu ia embora, como muitas vezes nós vamos, você vai. Muitas vezes aí eu começava a ouvir minha mãe falar no café da manhã, e um dia eu fui diagnosticada com câncer, e a médica falou, Carla, vamos fazer um tratamento, porque se não pararmos vai ser sério. Eu falei, tá. Eu era magrinha, era um broto, filé de borboleta. Minha calça era 38, imagina hoje. Porque crente come muito, não é verdade? E eu estou me dizendo isso há 19 anos. Porque eu era magrinha. Na época, eu era muito magrinha. E estava mais ainda por causa da doença. E eu não sabia. E aí, quando eu fui diagnosticada, eu fui para a casa de uma amiga minha. Que na época, né, a gente rolava de tudo. E aí eu fui tomar banho. E orei a Deus, falei com Deus da minha mãe, Deus da minha mãe. Se tu existes, se é realmente esse Deus de amor que ela fala, muda, me cura, eu não quero morrer, porque eu já senti, eu não perdia um carro funerário na rua. Depois que eu soube que eu estava com câncer, o que eu pensei? Vou morrer. E eu tinha um medo de morrer danado, tinha muito medo de morrer, medo de escuro e de morrer. E aí eu não perdia, passava um carro funerário, estava eu vendo, passava perto dos velórios, estava eu vendo, coisa que eu não via antes. Passei a ver tudo. Aí eu falei, Deus da minha mãe, se você existe, me cura de câncer, me cura dessa doença. Mas se você é poderoso também, muda as minhas emoções. Eu nem me dei conta do que eu estava falando, caí de joelho, não para orar, mas caí de joelho pelo peso da dor, do fracasso, da angústia que eu estava sentindo, do medo. Uma semana e saí, passei horas dentro do banheiro, peladona, sentindo a água cair do chuveiro. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Deus fala com você peladão dentro do banheiro. Amém? Pode falar com Deus. Se você não tem paz em casa para ouvir uma música e para orar, vai para dentro do banheiro, dentro do chuveiro. Ou lugar bom. E aí eu saí uma semana depois, fiz essa oração. Uma semana depois eu voltei no hospital para começar todo o processo. Ela fez os exames e mostrou, chamou uma junta médica, porque ela não acreditou. Sabe por quê? Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Só que eu fiz uma outra oração, vocês lembram? Muda as minhas emoções. Eu estou resumindo, porque a hora acabou, né? Preste atenção, a segunda oração, eu falei, Deus, se você existe, muda as minhas emoções. Sabe por quê? Porque eu já não dava mais conta da minha lepra espiritual. Eu não dava mais conta, eu já estava com 30 e poucos anos, não fui brotinho para Cristo, não. Estou dizendo também, você que tem 30, está velho, não. Mas é oportunidade agora. Passou um tempo, passou 2 meses depois, eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá. Eu tive uma dor de cabeça infernal. Eu era uma alcoólatra que não tinha dor de cabeça. Por quê? Vocês acham? Porque eu nunca estava de ressaca. Parava de beber, acabava de beber, né? No dia seguinte, dava ressaca, eu tomava de novo. Então eu não era chegada a dor de cabeça. Nesse dia, eu comecei a não beber. Porque depois disso, começou a me dar um desânimo para beber. Me deu vontade, vou parar com essa maconha, está me deixando meio confusa. Eu pensando, né? Já não estou mais sabendo nem direito as coisas. E aí eu fui para os Estados Unidos, e lá não bebi nada, e tive uma dor de cabeça do inferno, coisa que eu nunca tinha tido. Fui para dentro do banheiro, de joelho, me arrastando pela cama, enquanto umas amigas minhas foram numa farmácia procurar uns remédios para mim. Fui me arrastando, fui para dentro do banheiro, parei no vaso sanitário, olhei para ele e falei assim, vou vomitar, deve ser isso. Não saía nada. Aí saiu umas águas lá, uns troços, não tinha nada. Aí o que eu falei com Deus? Deus da minha mãe, você esqueceu de mim, Deus da minha mãe. Aí Deus falou, estou mudando as tuas emoções. Você acredita que Deus fala? Quando ele falou isso, a voz de Deus é irresistível, querido. É muito melhor do que essas vozes que você tem ouvido. Quando ele falou comigo, na mesma hora, parou, estancou minha dor de cabeça, acabou.
Levantei, voltei para o quarto, deitei na minha cama, chegou todo mundo com uma sacola cheia de remédio, porque lá é terrível para comprar remédio de dor de cabeça. Então compraram de tudo para testar. Eu já estava boa. Aí nisso que eu volto, eu não pedi para ele mudar as emoções? Então quem vivia como eu vivia intensamente, eu vivia de segunda a segunda em boate. Eu adorava ir para boate no Leblon, na Barra da Tijuca, quem conhece o Rio de Janeiro sabe, porque eu tinha condições, eu ia para barzinho, e nisso eu comecei a parar de ter vontade. Um belo dia eu quis ficar em casa, um domingo, minhas amigas, meus amigos me ligaram, e aí Carla, tem uma festa lá no alto da Boa Vista, na Barra, festança daquelas que você gosta. Eu falei, não dá, isso era 3h da tarde. Aí o pessoal, vamos, eu falei, não quero ir não, vamos, eu falei, não quero. Aí insistiram tanto, eu falei, eu quero ver namoro na TV. Aí eu falei, eu estou ficando doida mesmo. Passaria namoro na TV, que é um programa do Silvio Santos velho aí, né? Não é do meu tempo quase, mas peguei o final dele. E eu achava que na minha cabeça, eu não queria sair para balada, para beber, fumar, fazer tudo, porque eu queria ver namoro na TV. Estou falando sério, eu acreditei naquilo. Só que Deus já estava mudando as minhas emoções, Ele estava freando o meu coração, Ele estava trabalhando no meu coração. 1 mês e meio depois eu tive um encontro com Jesus. Eu tinha um escritório de uma editora com uma amiga. Nós trabalhávamos fazendo editoração de livros de medicina, algo muito legal. E aí, eu estava no escritório, minha mãe já era convertida, estou encurtando muito. E uma pessoa ligou para minha casa dizendo o seguinte, Carla, Deus tem um recado para você. Aí eu falei, pronto, essas coisas de penteca. Minha mãe já era crente, já falava, né? Mas aquilo deu um estalo no meu coração, acelerou meu coração. Falei, meu Deus, esse negócio deve ter verdade nisso. E eu fiquei nervosa na hora. Cheguei para minha amiga, que é minha sócia, falei assim, ó, negócio é o seguinte. Me ligaram lá de Niterói, dizendo que tem uma amiga lá da minha mãe, que tem um recado de Deus para mim. Aí minha amiga, tá maluca? Ela era budista. Esotérica, muito demais da conta. Vi até chinês andando pelo teto. Eu falei, ela olhou para mim e falou, você está louca? Eu falei, não estou louca, não é verdade. E como eu já estava me sentindo mal, e aí naquele dia, aí ela falou, aí eu falei, você me leva de carro? Me deu uma tremedeira. Você me leva de carro? Aí ela falou, não posso. Tem 3 clientes importantes que vão vir para cá, para o escritório agora. Eu falei, não, mas eu tenho que, você me leva. Eu estava morando na Tijuca naquele tempo, porque é muito longe, eu quero ir lá para Niterói, Itaboraí, vai dar 1h30. Deus quer falar comigo. Aí ela falou, pronto, pirou de vez. Aí, o que aconteceu? 10 minutos, aí eu saí dali do escritório dela, fui para a sala, uma antessala, e falei, Deus da minha mãe, se é verdade tudo isso, faz Cláudia, falei o nome dela, né? Faz Cláudia aí comigo. Me levar lá. Aí, 10 minutos depois, começa a tocar o telefone. Brim, brim. Aí eu só escuto ela lá da antessala falando assim, não vai poder vir não amanhã? Tá bom, 3 vezes. Os 3 clientes ligaram. Deus existe, querida, Ele é real. Quando a gente canta que Deus é real, Ele é real. E Ele move águas, Ele move céu e terra a teu favor e a mim. A meu favor. Quando chegar teu dia, não adianta, a despeito do que for, você vai vir atraídos por corda de amor. Graças a Deus. Porque quando Deus te escolheu, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1 diz isso. Antes da fundação do mundo, diz o Salmo 139, antes de seus ossos serem formados, Deus já te conhecia. Então não adianta fugir de Deus. Hoje é o dia que você precisa ter um compromisso com o Senhor. Hoje é o dia que Deus está falando no teu coração. E Deus, quando me escolheu, Ele já sabia que eu viveria tudo isso e muito mais que eu não falei ainda, antes de me converter. E Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu e falou, não, essa daí não tem jeito, essa é a pior do grupo, essa é a mais louca, a mais doida. Não, Ele me escolheu assim, sabe por quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para quê? Para que as coisas loucas do mundo envergonhassem os sábios. Deus vai te usar, vai te abençoar, independente do que você está vivendo hoje, das tuas lutas hoje, porque aquilo que você luta hoje, amanhã vai ser o motivo da tua vitória, querido.
Você vai testemunhar do amor de Deus na tua vida. E não deu outra. Essa minha amiga me foi, depois de falar, Carla, você fez alguma coisa? Me levou, e eu tive encontro com Jesus nessa igreja. Aceitei Jesus e falei algo para ele: a partir de hoje, eu nunca mais vou fazer o que eu fazia antes. Eu vou viver para a obra de Deus. Aí você vai falar assim: mas você entendia? Eu não sabia de nada. Essa obra de Deus saiu pelo Espírito. Porque eu não sabia nem que crente fazia a obra. A única obra que eu conhecia era de pedreiro. Mas eu falei pelo Espírito, e ali foi o quê? Foi laçado, foi justificado no meu coração. Eu fui liberta, eu fui salva. E aí depois da minha conversão, fui para a igreja. Fiquei um tempo nessa igreja, e depois eu fui para a igreja que eu fiquei anos da minha família, e o processo de santificação começou. O processo de separação, o processo que o Espírito Santo é que atua na tua vida. Não é pelo teu desempenho que Deus te muda, é pelo poder do Espírito Santo, querido. Não se iluda, não se prenda na tua força. Deseja apenas caminhar com Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Morre para os prazeres do mundo. Entrega e pede a Deus: Senhor, eu quero conhecer os prazeres do céu. E na verdade, tudo aconteceu. Eu queria deixar essa mensagem para você. Eu queria orar por você. Eu queria pedir a Deus por você nessa noite. Eu orei a Deus. Quando a Marcinha falou que o pastor Michel falou que eu podia vir aqui, porque eu estava fazendo seminário aqui com elas, sexualidade, eu pedi a Deus uma palavra. E eu pedi a Deus que o Espírito Santo tocasse no teu coração. E Deus falou uma coisa para mim: é o agora. Vamos ficar de pé? É agora. Sabe aquilo que você tem adiado? Eu quero orar por você, para que hoje você entregue. Sabe aquilo que você acha que é impossível para você? Eu quero dizer o seguinte: para Deus nada é impossível. Sabe aquela voz que te perturba dizendo que é para amanhã, que não é desse jeito, é com ela, mas não é com você? É mentira do diabo te falando agora. Deus não pode estar pregando algo e falando outra coisa na tua mente. Com certeza não vem de Deus. Vem de algo que você ainda, infelizmente, vai precisar conhecer. Que o inimigo das nossas almas, ele existe. E ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Espírito Santo quer tocar no teu coração. Eu queria que você colocasse a tua mão no teu coração. Eu queria que todo mundo, porque se eu pedir para quem, talvez você fique intimidado. Coloca todo mundo, eu vou botar também. Eu vou pedir para Deus tocar no teu coração. Talvez seja um vício na tua vida. Talvez seja uma prática que você tem e que você acha impossível mudar ou parar, porque ela parece que é mais forte do que o culto, muitas vezes. Às vezes você pensa: no culto eu me sinto tão bem, eu me sinto até aliviado, mas quando eu vou lá para fora, quando eu vou para casa, eu sinto aquele vício da pornografia, aquele vício do sexo, aquele vício da bebida, me perturbar, e parece que Deus some da minha vida. Querido, Deus está dizendo o seguinte para você: Ele está com você, Ele está chorando com você, Ele está pedindo ao Pai, porque Ele é advogado, Jesus é advogado, Ele está advogando a teu favor. Ele está dizendo: Pai, olha Ele agora que está falando comigo, olha ela agora que está falando comigo. Queridos, existem pessoas aqui dentro que o tempo dele e dela é agora. É agora que Deus quer te resgatar, é agora que Deus quer te livrar. Tem pessoas aqui dentro, querido, querendo você crer ou não, que Deus tem lhe dado um livramento de morte, que você sabe que vai lá para você estar morta, você está morto, mas você não está, você está aqui hoje. O Espírito Santo está neste lugar. Não olha para mim não, olha para Deus. Abaixa a tua cabeça, fala para Deus: Senhor, aquilo que tem sido impossível, aquilo que hoje tem sido impossível, Senhor, são tantos anos que eu carrego essa mochila, são tantos pecados, Senhor, são tantos hábitos que eu tenho pedido e não tenho conseguido. A palavra de Deus diz, querido, o perdão ele é imediato, mas a cura vem do confessar. Quando nós confessamos, nós somos curados. Quando nós confiamos em Deus e procuramos alguém de confiança, nós somos curados. Metade do caminho vai ser dada, metade da trajetória vai ser feita quando você confessa. Jesus, Ele está voltando.
coração com Ele. E eu vou orar pela tua vida. Eu vou clamar a Deus, porque o Deus que nós temos aqui é um Deus real. Não é um Deus de historinha, não é um Deus de um ou de outro. Deus, Ele quer usar vasos de barro para que o poder dele se aperfeiçoe. Ele não quer usar vasos de ouro, não, de quem acha que é alguma coisa ou que depende de si mesmo. Deus quer você que depende dele, que precisa dele, que já descobriu que de dentro de você não tem nada, que não tem força. Ele quer você que é vaso de barro, porque Ele quer aperfeiçoar você para a honra e glória do nome dele na terra. Ele quer te fazer vaso de honra. Ele quer te usar como vaso de honra. Naquilo que você mais quer e você acha que não vai poder, Deus está falando a teu coração: comigo tudo é possível. Entrega a tua alma, entrega teu coração, que hoje é o teu dia. Hoje é o dia que eu separei para você. Hoje é o dia que eu separei para que você tivesse vida. Hoje é o dia que tanto se esperava. Hoje é o primeiro de vários dias, porque o meu amor por ti é real. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença nesse lugar. Obrigada, Senhor, que a minha fé é tão grande que eu te peço por eles, Pai. Peço por esses. Eu não peço, Pai, por aqueles que estão no mundo agora, que não te conhecem. Eu peço por esses que estão aqui dentro deste lugar. Eu peço, Senhor, por essa menina, por esse homem, por essa mulher. Porque eu peço, Pai, eu não vou pedir como, eu vou fazer como Jesus. Eu não vou pedir para tirar eles do mundo. Nós não podemos sair do mundo. Mas Jesus pediu ao Pai um dia, Pai, a ti, que os livrasse do mal. Senhor, eu quero pedir, livra o teu povo do mal. Livra o teu povo do mal. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão esperando em ti, Senhor. Não tem como sair do mundo, Pai, mas tem como não andarmos como o mundo anda, Senhor. Não tem como, Senhor, mas o Senhor pode nos livrar desse mundo, Pai, para que nós pudéssemos ter vida e viver abundância. Cura os traumatizados, cura aqueles que sofreram abusos, Senhor, seja do que área for, porque hoje a alma está solitária, a alma está vazia. Um dia eu fui abusada sexualmente também, e o Senhor curou a minha alma, Senhor, para que eu pudesse falar. Aqui tem pessoas, Senhor, que um dia sofreram abuso, mas que precisam hoje da tua mão, Senhor. Precisa das tuas lágrimas, Pai, porque tu chora conosco. Precisa do teu toque, do teu consolo. Precisa do teu perdão. Deus, no nome de Jesus. Eu não conheço o nome de ninguém, eu não conheço ninguém, mas eu conheço o teu nome. E o teu nome diz que tu és o nosso advogado, que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tu és o grande El Shaddai, que tu és o grande Eu Sou, tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, tu és o Jeová Nissi, o nossa bandeira, tu és aquele que é e sempre será, Pai. Deus vai enchendo esse lugar com a unção que desfaz o jugo, vai desfazendo o peso, vai desfazendo a acusação, Senhor, daqueles que têm sido acusados, têm sofrido, Pai, têm sofrido, Senhor, têm sofrido com muitas coisas que estão ocultas, Senhor, mas hoje dá, Senhor, a resposta. Hoje o Senhor falou de libertação, o Senhor falou de cura, o Senhor mostrou, Pai, que o Senhor quer nos usar, Pai, a despeito do que nós estamos vivendo, que o Senhor vai nos curar, nos colocar na posição que precisamos. Coloca o teu povo na posição. E que a unção do alto, a unção que desfaz o peso, o jugo, o cansaço, a incredulidade, já sai agora do ombro do teu filho e da tua filha nessa noite. Eu profetizo, Pai, que a tua cura virá para este lugar, para esses jovens, para esses homens e mulheres. Cura da alma, cura do corpo, o perdão de pecados, o recomeçar, transformar e as bênçãos do Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor já andou aqui dentro, o Senhor já passou o Espírito Santo. Porque o Senhor é livre, o Senhor não é sujeito a homem, o Senhor não é sujeito a nada de ninguém. Então eu creio que o Senhor já subiu aqui, o Senhor já subiu lá, que o Senhor já passou
fazer uma oração aqui por pessoas que hoje querem se reconciliar com Deus. Estão afastadas, estão longe, mas hoje o Espírito mexeu no teu coração e você quer declarar na frente de todo mundo que acabou, a lepra foi embora em nome de Jesus, e declarar a cura. E eu creio, Deus vai curar a tua vida hoje, meu irmão. Eu creio, o inimigo tem tirado a nossa sensibilidade. Tem muito jovem aqui que perdeu a sensibilidade em relação ao pecado e está vivendo uma vida dúbia. Em nome de Jesus, isso vai acabar hoje aqui nesse lugar. Os jovens dessa igreja vão ser conhecidos por ter uma vida de santidade. Tem algo que você está em dúvida, meu irmão, se é certo ou errado, abandona, cara. A Bíblia diz isso em Romanos 14. Você tem dúvida, abandona. Não fica andando no meio. Não, irmão, chega, se posiciona. Deus tem mais para fazer no nosso meio, mas as nossas festas não glorificam o nome de Jesus. Deus tem mais para fazer no nosso meio, mas os nossos namoros não glorificam a Jesus. Deus tem mais para fazer no nosso meio, mas as nossas atitudes não revelam a glória de Deus. E por isso você tem sentido vontade de ficar longe, de não vir, de ficar separado, de ficar alheio, porque há tempo o inimigo tem tirado a sensibilidade da sua vida por causa do pecado. Isso vai acabar hoje aqui em nome de Jesus. Chega. Você quer consagrar a sua vida hoje, a sua sexualidade ao Senhor, o seu namoro ao Senhor, as suas amizades ao Senhor, os lugares onde você vai ao Senhor. Para, irmão, de ficar pondo culpa em Deus e em todo mundo, mas você que está errado, você sabe disso. Aí a culpa é do irmão que não te deu oi, que não te ligou, a culpa é do negócio que deu errado na igreja. Para com isso de criancice, irmão. Põe a mão no peito e fala: a culpa é minha, eu vou me acertar com Deus. Tem coisas na minha vida que eu preciso tratar. Aí vai, se converte, volta, vai, volta. Chega em nome de Jesus. Deus tem mais para você. Quantos hoje querem consagrar a vida a Deus, consagrar a sexualidade, consagrar a vida? Levanta a mão aí onde você está. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Levanta a mão. Tem pecado, tem coisa. Eu quero consagrar minha vida a Deus. Levanta a mão aí em nome de Jesus. Pai querido, eu quero colocar a vida dos meus irmãos na tua presença. E junto eu me coloco aqui, Deus, junto com eles. Deus, trata a nossa lepra, Pai. Trata os nossos pecados, Deus. Às vezes, como Naamã debaixo da armadura ali, Deus, estava pomposo para todo mundo, mas debaixo da armadura estava tudo arrebentado, Deus. Eu quero pedir agora, Deus, em nome de Jesus, arranca todo o jugo, Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Ti, Deus. Tudo aquilo que o pecado gerou em nós, essa sensibilização que perdemos, Pai, em nome de Jesus, arranca, Deus. Eu quero pedir agora, derrama do Teu Espírito nesse lugar. É assim como o Senhor fez, na vida da irmã Carla, que ministrou para nós. Ela fez orações, Deus, e o Senhor ouviu. Ouve a nossa oração hoje aqui, Deus. Aceita a nossa oferta. Queremos nos separar, Deus. Queremos em nome de Jesus deixar a iniquidade. Nós não queremos mais nos acostumar com o pecado, com aquilo que é errado. Senhor, que a voz do Teu Espírito nos constranja, Pai. Traz avivamento no nosso meio, movimento de santidade, Pai, em nome de Jesus. Faz isso, restaura as nossas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Dá a mão para o irmão que está ao teu lado aí. Quantos creem no poder de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu conhecia Jesus, mano, foi numa reunião de oração muito louca. Eu senti a presença de Deus. Deixa eu te dizer para você, mais do que qualquer droga, qualquer festa que você possa ir, se você de fato procurar a presença de Deus, você vai ver coisas loucas. Porque Deus é poderoso, cara, e tem coisas de Deus que você não conhece. E hoje Ele vai se revelar a você aqui, amém? Você crê nisso? Enquanto a música estiver tocando agora, eu quero que você pergunte o nome do irmão que está do seu lado, se você não conhece. Pode perguntar aí, isso. Você já conhece, está na bênção. Isso. Nós vamos orar todos juntos agora. E quantos creem que o poder de Deus vai cair nesse lugar? Eu creio. Deus vai visitar pessoas aqui hoje. Irmãos serão cheios do Espírito Santo aqui hoje. Os teus olhos vão se abrir, cara.
nome de Jesus. Eu quero agora que você ore com fé e abençoe o teu irmão, profetize sobre a vida dele. Nós vamos orar todo mundo junto aqui. Você vai pedir: Deus, visita, abre os olhos, derrama do teu poder, que ele saia aqui cheio da presença de Deus, que ele experimente coisas novas do Senhor, que ele veja a glória do Senhor. Meu irmão, eu lembro uma festa que eu fui, de amigos meus. Começou aquela bebedeira, todo mundo, entrei no banheiro, os caras bêbados, todo mundo dançando, festa de crente. E eu saí, fui pro carro, e eu estava triste, eu falei: Deus, eu prego há anos, parece que esse povo não entende nada. Eu entrei dentro do carro, o Espírito Santo de Deus, eu estava muito triste. Deus falou para mim: liga o som. Eu liguei o som e estava tocando uma música de Deus. E Deus falou para mim: eu vou fazer você experimentar a verdadeira alegria que eles não podem sentir. Quando eu liguei aquele som e comecei a falar com Deus, parece que desceu uma escada direto do céu do meu carro. E a presença de Deus era tão grande ali, que eu ria e chorava na presença de Deus sozinho. E eu passei, entrei, eu lembrava do povo naquela face, eu falava: Deus, eles não podem sentir isso que eu estou sentindo, essa alegria. Meu irmão, existe alegria na presença de Deus, existe poder, existe coisas que você não conhece. Deus tem mais para nós. Para de viver uma vida dúbia, para de viver uma vida mais ou menos. Se consagra, é por inteiro, não é pela metade. É por inteiro, não é pela metade. Tem coisa aqui no nosso meio que é palhaçada. O diabo está rindo na nossa cara, irmão. Tem jovem aqui brincando de ser crente. Isso acabou em nome de Jesus aqui, eu creio. Deus vai trazer avivamento hoje nesse lugar. Quantos querem experimentar essa verdadeira alegria? Diga glória a Deus. Eu quero que você feche os teus olhos agora e comece a clamar: Deus, vem nesse lugar. Vem com a tua presença aqui, Pai. Derrama do teu poder nesse lugar. Enche o meu irmão com a tua alegria e a tua presença, Deus. Possamos encontrar prazer. E na tua presença, Deus, possamos encontrar verdadeiramente alegria, Pai. Comece a clamar: vem, Deus, mais de ti, mais da tua presença, Deus. Mais. Aleluia. Mais de ti. Aleluia. Aleluia. Entrega para o Senhor. Consagra a tua vida hoje. Faz a tua entrega aqui nesse lugar. Deus está te vendo, Deus está te ouvindo. Deus tem coisas novas para nós. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção. Nós somos chamados pela cruz. Cruz significa morte, irmão. Cruz é símbolo de morte. A velha vida fica na cruz. E para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, de sua obra vou cantar. Aleluia, aleluia. Meu Salvador, A cruz mostrou. a cruz mostrou Aleluia. o amor do Pai.
Aleluia. Pega suas mãos para o céu e comece a clamar a Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida. Eu preciso da tua força. Senhor, sem a tua presença eu vou cair ali na esquina, Deus. Eu preciso do Senhor. Me faz forte, Pai. Me ajuda. Eu quero vencer o pecado. Eu quero ser liberto. Eu quero ser livre. Comece a clamar, Deus, eu preciso de Ti. Vem, Senhor. Vem, Deus. Vem nesse lugar, Pai. Vem, Pai, mais e mais da Tua presença, Pai. Ouve o clamor dos Teus filhos, Pai. É sincero. Esses jovens aqui, Deus, pedindo para o Senhor nos libertar da pornografia, Deus. Existem jovens aqui que estão colocando seus namoros diante de Deus. Existem jovens aqui que estão vivendo crises, Deus, da alma, crise de pânico, depressão, tristeza profunda. Eles estão pedindo, Deus, traz a Tua alegria. Eu quero pedir agora, Deus, vem com a Tua glória sobre este lugar. Se manifesta aqui no nosso meio. Nós queremos, Pai. Nós queremos. Aleluia. Eu queria cantar mais uma canção. Diz que Deus não é um Deus criado por nossas mãos. Ele é um Deus poderoso. Eu vou dizer, a Tua cura e a Tua libertação vem, não por Tua causa, mas porque o nosso Deus é grande e poderoso. E eu queria pedir que você adorasse a Deus agora. Esquece do teu irmão, mas adora a Deus agora com todo o teu coração. Ele habita no meio dos louvores. Ele vai te visitar agora. Abre o teu coração, derrama o teu coração na presença de Deus. Aleluia. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Aleluia. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar